Antes de ler a palavra, hoje de manhã eu fiquei sem palavras, né? Confesso que até chegar em casa o coração ainda estava assim, ó, mas eu quero agradecer profundamente aos irmãos, a surpresa mesmo, né? Na hora que apareceu aqui no aniversariante, eu fiquei pensando, quem é? Aí na hora que apareceu a foto do Homer Simpson, eu disse, sou eu. Eu amei muito. Já estou até vestido, viu, irmãos? Tipicamente. E estou pensando a semana para poder esvaziar aquela cesta, né? E li todos os recadinhos, viu, irmãos? Cada recadinho, cada palavra que foi lida, foi recebida com muita alegria e com muita emoção. Agradeço aos irmãos, desde o conselho, pastor JR, pastor Marcelo, a cada sociedade, cada irmão, que de uma forma tão especial tocou no meu coração nessa manhã e fazendo esse gesto tão agradável e inesquecível. Que Deus abençoe muito a vida de cada um dos irmãos. Amém? Eu quero convidá-los a ler um texto. Ele vai servir como ponto inicial, lá em Jó capítulo 42. Mas nós acompanharemos hoje o livro de Jó durante a nossa mensagem. Jó capítulo 42 é um texto muito conhecido, uma frase que muitas vezes nós repetimos, cantamos, usamos, baseada na palavra de Jó. A partir do versículo 1 do capítulo 42, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás, e me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, vem falar ao nosso coração, a Tua palavra, aquela palavra que precisamos ouvir, aquela palavra que vem tocar, ó Deus, profundamente pela ação do Teu Espírito Santo. Que seja, ó Deus, a resposta do Senhor às minhas perguntas, mas acima de tudo, que seja o ensino do Senhor para o meu dia a dia. É assim que eu quero, ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja limpa, pronta para Te ouvir, os nossos ouvidos prontos para entender a palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem nunca passou por um momento de tribulação na vida? Momento triste, momento em que você talvez tenha olhado para um lado, olhado para o outro e achado que não tinha saída, achado que o desespero te levaria a tomar decisões, talvez até mesmo as mais impossíveis quando estamos bem. Pois é, todos nós passamos momentos difíceis na vida, todos nós passamos por lutas. E em alguns desses momentos a gente tem a coragem de dizer, estou sofrendo igual a Jó. Falta ler um pouco mais a palavra de Deus, né? Só tem uma pessoa que talvez tenha passado sofrimentos maiores que o de Jó. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Talvez o Espírito Santo tenha colocado a figura de Jó para mostrar que Ele está presente no nosso sofrimento, nas nossas angústias, como humanos, porque senão a gente diria assim, mas Jesus era Deus. A gente esquece que Jesus era homem, como nós, e na sua humanidade Ele passou todos os momentos de dor, de sofrimento, mas há algo em comum, tanto no que aconteceu com Jó, quanto no que aconteceu com Jesus, e um privilégio que pode estar acontecendo também na nossa vida. Não sofremos somente por tentações, não somente porque somos pecadores ou estamos em pecado. Aliás, essa teologia muitas vezes nos leva a acreditar que toda vez que estamos em sofrimento há um culpado ou há uma culpa nossa.
e nós precisamos saber quem é o culpado, ou saber qual é a nossa culpa, e assim por diante. Mas no caso do livro de Jó, nós não vamos encontrar isso. Ele não estava sendo apenas tentado, ele estava sendo provado por Deus. É o próprio Deus que, digamos assim, incita Satanás. Quando Satanás vai para uma reunião no céu, interessante essa palavra, não me perguntem, depois o pastor JR ou o pastor Marcelo podem responder. Passei o problema para eles, né? O que Satanás estava fazendo lá? Eu sei que Deus, quando chegou, Deus olhou para Satanás e disse assim: de onde vens? Aí ele disse, naquela época que a terra já era redonda, né? Eu vim de rodear a terra. Ainda pensavam que era quadrada. E passear por ela. Então Deus diz: observaste o meu servo Jó? Não há na terra ninguém igual a ele, fiel, temente, um homem que serve. Irmãos, nós não estamos falando de um homem que tem motivos para passar por tudo isso. Nós estamos passando por um homem que Deus conhece o seu coração, conhece profundamente e sabe do quanto ele é fiel ao Senhor. Nem por isso ele está livre de passar por momentos difíceis na vida, principalmente quando Satanás olha para Deus e diz: mas ele tem algum motivo para reclamar do Senhor, para blasfemar do Senhor? Olha para a vida dele, o cara tem tudo. Se falar de dinheiro, ele tem de sobra. Se falar da família, olha a família dele, comprometida, zelosa, tenta encontrar alguma coisa. O Senhor deu tudo para ele, não deixou motivo para ele achar ruim com o Senhor. Toca nele, tira dele o que ele tem, vai lá, faz isso para ver se ele não vai blasfemar do Senhor. E Deus diz: fique à vontade. E nós já conhecemos a história. O texto no capítulo 1 de Jó vai mostrar a intensividade das situações que vieram na vida dele. Ele, num dia em que seus filhos estavam, primeiro chega uma notícia, olha, vou tentar resumir bem rápido aqui. Chegam umas pessoas dizendo assim: olha, todos os seus bens se foram. E o texto vai dizer assim: olha, falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu caiu do céu, de Deus, caiu do céu, queimou todas as suas ovelhas. Outro versículo: falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus sobre os camelos, levaram e mataram todos os servos. Também falava este ainda, quando disseram: seus filhos e suas filhas estavam todos juntos, e de repente um vento veio, deu do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e morreram todos. Imagina a cena. Ele não teve tempo para respirar. A primeira perda, já veio a segunda. Não teve tempo para respirar a segunda, veio a terceira. Não teve tempo para perceber a terceira, veio a quarta. E de um momento para outro, aquele homem, ele não tinha mais nada e havia perdido todos os seus filhos. Isso é apenas o princípio das provações na vida de Jó. Mas eu quero que a gente olhe para essa noite, para Jó, não pelo sofrimento, mas pelas atitudes que ele toma diante do sofrimento. Como é que ele age nesses momentos de angústia, nesses momentos de provação? E a primeira atitude que a gente vê está no versículo 22, quando ele vê que havia perdido todos os seus bens e todos os seus filhos e noras e genros. Ele olha no versículo 22 e diz o seguinte, versículo 21 e 22, do capítulo 1 de Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor foi quem deu, e quis o Senhor nesse momento tirar. Bendito seja o nome do Senhor. O escritor
do livro de Jó, então, faz um comentário sobre a postura de Jó. No versículo 22 diz assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não olhou para Deus como culpado de todas as coisas. Eu fui pastor em Nova Friburgo por 3 anos. Saí de lá no dia 31 de dezembro de 2010. Dia 11 de janeiro de 2011, veio aquela chuva na região serrana. Eu tinha acabado de mudar para o Espírito Santo, não tinha ainda nem as coisas instaladas dentro de casa, foi um desespero, e a gente ficava correndo atrás das notícias, e cada vez que lia as listas de mortos, identificava nomes de ovelhas, de amigos, pessoas queridas, e em todo local, sofrimento, dor. Passado um tempo, comecei a conseguir contato com o pessoal, e às vezes eu ligava para um: como é que você está? E a resposta que eu ouvi era: pastor, por que Deus fez isso conosco? Ligava para outro: pastor, minha filha, meu filho voltaram para a igreja, estavam bem, foram restaurados, estavam afastados, agora estava todo mundo bem. Justamente agora, pastor, foram todos mortos. Por que Deus fez isso? Já repararam que todas as vezes que um problema chega na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é olhar para Deus e dizer: por que Ele deixou? O texto está dizendo que depois de todas as tragédias na vida de Jó, ele olhou para Deus e disse: obrigado, Senhor, bendito seja o nome do Senhor, e não atribuiu a Ele. Olhou para Deus como provedor, como Senhor, como aquele que na soberania continua sendo o Deus poderoso da sua vida, e ele entende que seja na graça ou na desgraça, o seu ato tem que ser de confiança e de fé naquele que está presente e cuida dele. Naquela época eu escrevi um opúsculo, dando 5 respostas para a questão de onde Deus estava. Onde Deus estava? Foi o título que eu dei ao meu livretinho, porque aquilo me incomodava. E uma das respostas é que Deus estava no mesmo lugar, reinando, soberano, sendo Senhor. Passados alguns anos, eu fui visitar a igreja, encontrei um casal, o pai e a mãe, de um desses que havia sido... A família toda foi levada, e os pais disseram: pastor, a tragédia foi grande, mas ali entendemos que precisávamos reencontrar com Deus. No meio de tanta luta, histórias de resistência e de fé sobressaíram em meio à tragédia. Muitas coisas maravilhosas foram vistas por aqueles que confiaram que o Senhor estava reinando naquele lugar. A primeira atitude que a gente tem que ter nas horas de provações, de lutas, é entender que Deus ainda é rei, Deus ainda é Senhor, Deus está presente, Deus está cuidando. Ele não é o Deus só da alegria, Ele é o Deus da tristeza também. Não é o que causa a tristeza, mas é o que na tristeza se mostra consolador, se mostra presente, se mostra forte, firme. Muitas vezes nós temos a tendência de dizer: vou me afastar do Senhor porque o momento está difícil, mas é para perto dEle que temos que nos encaminhar, porque é nessa hora que Ele mais cuida de nós. Satanás não ficou contente de ver a fidelidade de Jó, voltou ao Senhor, e Deus diz para ele assim: viu? Ele se manteve fiel, mesmo você me provocando contra ele. Ele diz: mas é claro, perder as coisas assim, ele vai recuperar tudo. Não tem acreditado que a gente diz? Perdi tudo, mas eu vou trabalhar e recuperar. Agora toca na saúde dele, vai. E Deus diz: toca. Irmãos, imagina, a cena do que acontece agora na vida de Jó é tão trágica, que em um determinado momento ele reclama que ninguém se aproxima dele, porque o seu hálito
é insuportável. A Bíblia registra que as enfermidades foram tão grandes que ele passava caco de telha para aliviar a dor. Imagina você com a pele, com seu corpo completamente machucado, ferido, e você, para anestesiar, arrancar aquela pele da ferida, para anestesiar a dor. A dor dele é tão grande que sua esposa se dirige a ele e, vendo a sua integridade, vendo a forma como ele se mantinha fiel, ela olha para ele e diz assim no versículo 9 do capítulo 2: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa-se esse a Deus e morre. E às vezes a gente tem uma tendência de acusar essa mulher, né? Eu não vou defendê-la, eu só vou tentar não acusá-la. Tá certo? Imagina, ela também sofreu o mesmo que Jó no primeiro momento. Ela era a mãe de 10 filhos que foram duramente mortos num acidente. Ela era a proprietária de todos os bens que se foram da noite para o dia. E ela agora olha para o seu marido e percebe que ele está num estado miserável, seu corpo, seu hálito completamente mal cheiroso. Ela olha para Jó e diz: o problema é com você. Você está sendo provado, tentado, seja o que for. E talvez naquele momento, não sei o que passa na cabeça dela, mas ela talvez diz assim: só tem um jeito de acabar seu sofrimento. É você morrer. Mas a sua fidelidade parece que faz Deus segurar você vivo. Então amaldiçoa Deus, que se você amaldiçoar a Deus, Ele vai deixar a sua vida embora, vai te deixar em paz. E com isso você vai ter tranquilidade. Pode ter sido realmente um ato de desespero de uma mãe, de uma senhora que havia perdido tudo e que qualquer um de nós entenderia. Mas pode ter sido um ato dela entender que a fidelidade e a integridade dele era tão grande, que somente o conselho daquele poderia fazer, aos olhos dela, ele passar aquele momento de dor. Quantas vezes a gente pensa que no momento de angústia o melhor para nós é a morte? Não é verdade? Fica só entre nós, naquele momento seu assim de privado. Quantas vezes você disse assim: ah, meu Deus, a minha vida está tão fardo, tão pesada, sofrimento tão grande, que eu te peço, como Elias, tira a minha vida. Quantas vezes talvez você não tenha pensado sinceramente nisso? Essa semana, uma amiga, dia do aniversário da morte do pai, teve a tia dela se jogou num prédio em Niterói. Pessoas falavam assim: ela estava sofrendo muito e entendeu que essa era a melhor forma de resolver as coisas. Aí a gente olha e fala assim: como é que alguém faz isso? Mas você já pensou que muitas vezes na hora da dor isso passa também pela sua cabeça? Só que a gente é controlado e às vezes a gente evita querer falar sobre isso. Mas olha como Jó respondeu para aquela mulher que certamente tinha esses pensamentos. Você está dizendo, eu vou ler numa outra versão, versículo 10, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Aí novamente vem o comentarista: apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Se no primeiro momento ele não olhou para Deus como culpado e entendeu que Deus era a sua única esperança, ele agora recusa usar a sua boca para lançar palavras odiosas que firam a sua integridade diante de Deus. No primeiro momento ele vigia a sua fé em Deus. No segundo momento ele vigia a sua fé orientada no relacionamento. As pessoas não podem ver em mim um sentimento que expresse palavras ou uma desconfiança do Senhor verdadeiro da minha vida.
mesmo diante da sua esposa, que, irmãos, Deus usou a mesma esposa para restaurar depois de Jó. Ele se recusa a dizer qualquer palavra que venha ofender ou denegrir a sua espiritualidade. É diferente da ideia do desabafo. Mas em muitos momentos de dor a gente procura pessoas erradas e formas erradas de dizer que estamos sofrendo. Procuramos pessoas que nos alimentam contra Deus. Ou muitas vezes procuramos o silêncio para dentro do nosso quarto falarmos tudo o que quisermos. Deveríamos buscar com mais intensidade um momento de contrição aqui na igreja. Precisamos buscar pessoas que alimentem a nossa fé. E em todos os momentos mostrar: Deus está presente, Ele é o meu Senhor. Normalmente a gente para nesses 2 primeiros capítulos para pensar na provação pela qual Jó passou. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, mas se olharmos a forma como o relato é feito, a partir do capítulo 3, começa o verdadeiro sofrimento de Jó. O que é isso? Até agora ele não tinha sofrido? Não, agora que ele vai sofrer. Porque a palavra de Deus diz que irmãos, amigos, pessoas que se importavam com ele, ao saberem de tudo o que estava acontecendo, saíram das suas regiões e foram ao lado dele, para sentar-se ao lado dele e mostrar-lhe amizade, companheirismo, misericórdia. Elifaz, Bildade, Zofar e um outro que vai aparecer mais à frente, chamado Eliú, por 7 dias se assentaram ao lado dele, suportaram o seu cheiro, suportaram sua angústia, suportaram a dor, carregando a dor consigo, colocaram um pano de saco, cinza na cabeça, foram vistos ali ao lado do amigo. Passados 7 dias, Jó falou: eu tenho verdadeiramente amigos, eu posso abrir o meu coração. Observa que ele agora olha para eles e diz: eu preciso desabafar, e a primeira coisa que ele faz é amaldiçoar o dia do nascimento dele. Sabe, irmãos, às vezes a gente procura pessoas, não é porque a gente está querendo amaldiçoar, é porque o coração está pesado. Às vezes a gente procura um ouvido amigo, não é porque quer ver uma boca afiada falando no nosso coração. Às vezes a gente procura um ouvido amigo porque quer encontrar uma forma de falar aquilo que está trazendo angústia, mágoa no nosso coração. E foi isso que Jó sentiu quando viu confiança nos amigos. Entretanto, se você ler a partir do capítulo 2 para frente, vocês vão ver que as respostas dos amigos de Jó eram constantemente agressivas. No momento em que Jó expressa alguma coisa que aos seus olhos feria a sua teologia: Jó, você está achando que você é mais justo que Deus? Jó havia falado: Deus, eu não entendo a razão de estar passando por isso. Eu tenho certeza que não foram poucas as vezes na sua vida em que você passou por situações trágicas e tenha olhado para Deus e falado: Deus, eu não entendo isso. Qual foi a causa? Me responda, me mostre. E Jó chega a dizer assim: Deus, eu não estou te perguntando por que eu estou passando por isso, porque eu quero uma explicação, é que eu quero entender para poder te adorar melhor. A razão dele é sincera. Entretanto, os amigos dizem: você tem algum pecado oculto? Não é possível, Jó. Você deve ter maltratado seus empregados. Você deve ter feito alguma cerimônia errada, alguma coisa equivocada durante o tempo de liturgia. Algum problema você tem, e começam a acusar e começam incisivamente a mostrar para Jó que era dele os problemas, que ele tinha que consertar-se com Deus. E, irmãos, ali Jó enfrenta o verdadeiro sofrimento. Ele se sente só, isolado, abandonado até mesmo pelos seus amigos. E no momento intenso de acusação,
Quando já não tinha mais o que falar e os seus amigos não tinham mais resposta, no capítulo 19, no versículo 25, ele olha para os seus amigos e olha a palavra que ele diz que nós conhecemos tão bem. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ou seja, na hora que Ele quiser, na hora que Ele cumprir o seu propósito, no momento adequado, certo, quem se levantará sobre a terra é Ele, não são vocês. Eu precisava apenas abrir o coração, mas o meu coração, ele continua aberto. Meus amigos me abandonaram, me feriram, mas o meu Redentor, o meu advogado fiel, o meu Senhor, Ele está só esperando o tempo passar, e na hora que Ele corrigir a prova, lembrei do tom professoral, e ver lá 6,75, Ele vai arredondar para 7 e vai me passar. Ele não está dizendo, Ele vai ver que eu sou nota 10. Ele está dizendo, Ele é meu defensor. Eu lembro de quando eu era mais novinho, né, há uns poucos anos atrás, bem pouquinho, eu tinha uma professora que gostava muito de mim. Isso é gostoso, né, irmãos, quando a gente identifica um professor assim. E eu era péssimo na matéria dela. Pensa num aluno ruim. Mas a professora gostava, e na época as notas eram A, B, C e D. E eu nunca tirei D com ela. Mas uma vez a minha nota veio assim, C menos, menos, menos. Eu saía dizendo assim, gente, que coisa maravilhosa, né? Deus nos ama assim. Deus nos ama assim. E é essa certeza que dá força para Jó. Ele fala, o meu sofrimento é temporário, porque o meu defensor, o meu Redentor, o meu Senhor, Ele vai se levantar. E quando Ele se levantar, não importam as dores, não importam as perdas, não importa a solidão, a falta de amizade, de companheirismo. Quando Ele quiser, a minha vida estará completamente redimida, restaurada. Mas tem mais uma atitude que Jó toma, e está lá no capítulo 40. Porque após o silêncio de Jó, o silêncio dos outros amigos, Eliú se levanta, começa a falar, e ele faz, por ser uma jovem, uma advertência para os 3 amigos e também para Jó, e logo após, Deus começa a falar, e em determinado momento, no capítulo 40, no versículo 3, a partir do início, Deus olha para Jó e faz uma pergunta: quer falar, Jó? Olha a resposta de Jó nos versículos, a partir do versículo 3, do capítulo 40. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez eu falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Uma outra versão diz assim: eu não valho nada, que posso responder? Prefiro ficar calado, já falei mais do que devia, e agora não tenho nada a dizer. Em outras palavras, Jó diz: Deus, o Senhor começou a falar, tudo que eu quero fazer é ouvir. Eu não estou no momento de ficar questionando mais. Questionei bastante, agora eu quero ouvir tua voz. Questionei com os meus amigos, mas agora eu só quero ouvir sua voz. Se o Senhor está falando ao meu coração, Deus, o meu coração está aberto, escancarado. Senhor, a única coisa que eu quero é deixar meu ouvido bem limpinho, para eu não poder perder nenhuma das tuas palavras, porque enquanto eu falei, eu não tive a paz no meu coração, mas quando eu calei, o Senhor falou, era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria. Ele sabia a hora de falar e sabia a hora de se calar. 4 atitudes preciosas
que você precisa lembrar nos momentos de provação e de dor. Primeira atitude: Deus não é o culpado, Ele é o Senhor. Você não tem que ficar perguntando: Deus, o que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está deixando? Por que isso? Não questione Deus. Ele está reinando, ainda na sua dor. Ele é o Senhor. Ele é o mesmo Deus que quando o filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele silenciou. Mas depois ele o exaltou sobremaneira e lhe colocou acima de todos os tronos. Ele é o Deus que está presente. Se Ele é o Deus que está presente e essa convicção você tem com Ele, fale isso para as pessoas. Não deixe pessoas que estão ao seu redor perceberem através das suas palavras, através do seu sentimento, a sua fraqueza, a sua dor. Mas abra o coração. Não importa se os seus amigos estão falhando, abra o seu coração. Encontre esse espaço. Mas quando Deus falar, cale-se. Fique em silêncio, porque Ele está agindo. Ele está dizendo para você a razão de cada dor, o motivo por que Ele te ama tanto e te permite passar por um momento de sofrimento. Jó termina esse texto dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha para si, quem é aquele que disseste sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Senhor, eu falei do que não sabia, do que não entendiam. Eram coisas maravilhosas demais para mim. Aí ele olha para o seu passado, quando ele vivia aquela vida de integridade, e diz assim: na verdade, eu te conhecia, só de ouvir falar, mas depois de passar por esse tempo, os meus olhos te veem. Foi doloroso, Senhor, mas eu cresci. Doeu, Senhor, mas eu aprendi. Eu não quero passar por isso de novo, Senhor. Mas eu sou grato por ter passado por esse momento de luta e de dor. Eu não quero nunca mais atravessar o vale. Mas eu me descansei na certeza de que o Senhor estava ao meu lado e eu senti isso, eu vi isso, eu vivi isso. Jó agora tem um grande desafio, porque depois desse reconhecimento, Deus chama Bildade e fala para ele, aliás, chama Elifaz e fala para ele: vai lá e pede para o meu servo Jó orar por você. O que ele faz? Um daqueles três que estavam acusando, que torturaram ele. E olha o que Deus fala: vocês procederam de forma pérfida com o meu servo Jó. Vão lá e peçam para ele interceder por vocês, porque a intercessão dele eu aceitarei. Era hora de Jó olhar e falar assim: ah, é? Quer dizer que se eu não orar vocês estão perdidos? Coisa legal, né? Quer dizer que se eu orar, vocês estão perdoados. Se eu não orar por vocês, a coisa está feia. Sabe uma coisa que a gente às vezes não percebe nesse texto? Deus não olha para Jó e diz assim: vê se, fala para ele, faz assim, vai lá e vê se meu servo Jó vai orar. A palavra aqui é convicta: meu servo Jó orará, perdoará vocês. E o texto diz em seguida que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu tudo em dobro. Jó não foi restaurado depois de ter intimidade, encontrado a intimidade mais profunda com o Senhor. Jó foi restaurado quando tomou a atitude de perdoar aqueles que o ofenderam, de estender a graça sobre aqueles que lhe causaram tanta dor, e ele teve tudo de volta para a glória de Deus. Eu espero ter colocado algumas atitudes bem desafiadoras para a sua vida nessa noite, porque uma coisa eu posso garantir: se você já passou momentos de dor, desculpa,
Enquanto estivermos numa vida de pecado, outros virão. E se não passou, vai vir, virão esses momentos. E o que vai fazer diferença na sua vida é a atitude que você toma, e não as reclamações ou as culpas que você vier a colocar. Então confie em Deus, Ele está cuidando de você, Ele sempre vai cuidar. E na hora que passar pela prova, aprenda a praticar o perdão. É assim que Deus trabalha na vida dos seus filhos. Que Deus te abençoe.